Milão já se curvou diante de Alessandro Conti, o homem que acreditava poder comprar o mundo e o amor com a mesma moeda. Mas um único som de metal retorcido foi o bastante para despedaçar o império e revelar o vazio por trás do orgulho. Quando Isabela o abandonou, ele achou que tudo havia acabado até que Sofia, com olhos castanhos e alma serena, o ensinou a levantar-se não com as pernas, mas com o coração. Sob as luzes douradas da cidade, Alessandro descobre a verdade que o poder nunca lhe deu. O amor só é real quando alguém escolhe ficar, mesmo quando tudo desaba. Aos 35 anos, Alessandro Conti caminhava por Milão como se o mundo tivesse sido criado para estender-lhe um tapete vermelho. Desde o nascimento, carregava o sobrenome Conti, ligado a empreendimentos imobiliários, bancos de investimento e conglomerados financeiros de renome na Itália. Mas Alessandro não se contentara em viver da herança dos antepassados. Criou para si uma imagem própria, a de um jovem empresário ousado que sabia aproveitar cada brecha do mercado para disparar como uma flecha. A imprensa o chamava de herói da nova geração. Universidades de economia citavam sua biografia como exemplo de perseverança e visão estratégica. Em cada festa luxuosa, seu nome era sussurrado com respeito e uma ponta de inveja. Por trás dos números impressionantes e dos rankings de sucesso, porém, Alessandro era movido por outra coisa, um orgulho entranhado até os ossos. Acreditava que o verdadeiro poder estava no controle sobre os negócios, os adversários e até sobre as pessoas que orbitavam sua vida. Por isso, a cobertura onde morava, no coração de Milão, parecia mais uma fortaleza privada, um império em miniatura. Da varanda elevada, costumava observar as luzes da Piazza del Duomo, sentindo-se como se contemplasse seus próprios domínios. Cada sofá importado de Florença, cada garrafa de vinho escolhida com rigor no Piemonte, cada terno sob medida das casas mais prestigiadas, tudo servia não apenas ao prazer, mas à reafirmação de que ele jamais ficaria abaixo de ninguém. Ao seu lado, como joia perfeita para compor o retrato do poder, estava Isabela Ricci, alta, loira, com um sorriso sofisticado sempre estampado nas capas de revista. Isabela era a definição da sedução da elite italiana. Muitos diziam que nascera para estar ao lado de homens como Alessandro, e ela sabia aproveitar isso. Nos galas, desfilava com leveza, de mãos dadas com ele, sob os flashes que iluminavam seu vestido de alta costura. A multidão admirava, fotógrafos se agitavam, e a imprensa os aclamava como o casal perfeito da alta sociedade italiana. Mas depois das festas, das músicas e das taças de champanhe, a cobertura mergulhava no silêncio. Entre Alessandro e Isabela havia uma distância invisível. Compartilhavam jantares, apareciam juntos diante das câmeras, mas os corações não se tocavam. Para Isabela, Alessandro era o ingresso para um céu intocado. Convites das marcas de luxo, verões em iates particulares. Para Alessandro, Isabela era um acessório refinado, encaixado com perfeição na imagem que projetava. Às vezes, nos raros momentos sem plateia, Alessandro a olhava e se perguntava: seria essa a mulher que permaneceria ao seu lado quando as luzes se apagassem? A resposta, ele sempre evitava. No fundo, sabia que entre eles havia afeto e atração, mas faltava o essencial, a entrega absoluta. Eram como dois atores brilhantes, que dominavam falas e gestos, mas ao cair da cortina cada um retornava ao próprio mundo. E ainda assim, Alessandro não se importava. Para ele, nada era mais importante do que o poder e o controle. Um casamento socialmente adequado, uma esposa sempre bela ao lado, um futuro desenhado por cerimônias suntuosas e manchetes elogiosas, era tudo o que bastava para sustentar o império que erguera. O amor, se existisse, era apenas tempero. O alicerce seria sempre o orgulho e a vitória. As noites em Milão começavam com músicas ecoando das praças, brindes nos bares sobre os telhados e o dourado das luzes sobre as ruas de mármore. Mas, para Alessandro, tudo não passava de cenário para sua própria presença. Quando o Maserati preto deslizava pelo bairro de Brera, olhares se voltavam. Uns admiravam, outros invejavam, mas todos admitiam: Alessandro Conti era a encarnação de uma vida que a maioria só ousava sonhar.
No mundo dos negócios, contava-se que Alessandro tinha o dom de transformar qualquer brecha em lucro monumental. Quando a crise financeira chegou, ele não sucumbiu como tantos, mas a aproveitou para absorver os fragmentos do mercado. Quando adversários acreditavam tê-lo encurralado, ele revertia o jogo em uma única reunião. Essa frieza, somada à beleza e à confiança inabalável, rendera-lhe o título de Homem de Aço de Milão. Mas o aço nem sempre brilha. No íntimo, Alessandro nunca se permitira parar e refletir para que serviam tantas vitórias. Estava ocupado demais para ouvir o próprio coração. Festas se sucediam, contratos se empilhavam, dinheiro jorrava em suas contas, e ele acreditava que isso era felicidade. Aos olhos de todos, Isabela era a parceira perfeita. Sabia escolher o vestido mais fotogênico, sorrir na medida certa para parecer natural sem descuido, decidir quando segurar ou soltar a mão dele para preservar seu espaço de poder. Tudo era calculado. Para quem via de fora, parecia amor. Mas Alessandro, e também Isabela, reconheciam no silêncio que se tratava de um pacto tácito. Ele precisava dela para completar sua imagem. Ela precisava dele para alcançar um céu restrito a poucos. Ainda assim, havia noites em que Alessandro voltava das festas deslumbrantes à cobertura, sentindo um vazio. De pé diante da imensa vidraça, olhando o Duomo de Milano iluminado como um oceano dourado, ouvia dentro de si um silêncio perturbador. Tinha tudo, mas faltava algo que não sabia nomear. Perguntava-se, talvez estivesse tão acostumado à vitória que já não sabia o que era a verdadeira felicidade. Uma vez, sentados na sala de estar da cobertura, Alessandro surpreendeu Isabela com uma pergunta. Você acha que nós somos realmente felizes? Isabela ergueu os olhos azuis, um tanto surpresa, e sorriu como se a questão fosse ingênua. Claro que somos. Você tem tudo, nós temos tudo. Os outros dariam qualquer coisa para viver como nós. A resposta não estava errada, mas não tocou seu coração. Alessandro sorriu sem convicção, serviu-se de mais vinho e não insistiu. Naquele instante, percebeu que entre eles havia um abismo intransponível, a distância entre ter tudo e sentir-se completo. Os de fora viam apenas o brilho, sem notar que dentro de Alessandro crescia uma semente de inquietação. Ele começou a reparar mais em como Isabela cuidava da própria imagem diante do espelho do que em ouvir o que ele dizia. Reparou que, ao falar de estratégias, o brilho nos olhos dela surgia apenas ao ouvir cifras de lucro, não pela ideia em si. Reparou no sorriso dela a estranhos em festas, por vezes mais caloroso do que o dirigido a ele. Mesmo assim, dizia a si mesmo, está tudo bem, esta é a vida que escolhi, este é o preço de estar no topo. Ele não imaginava que essas fissuras discretas logo se tornariam rachaduras enormes, capazes de ruir todo o império orgulhoso que acreditava eterno. Naquela noite, caminhando pela cobertura silenciosa, sob a luz dourada refletida nas pinturas clássicas italianas, Alessandro ergueu a taça de vinho diante do espelho. O rosto refletido era belo, frio, perfeito, mas os olhos deixavam entrever um cansaço. O império que erguera era sólido, mas seu coração talvez nunca tivesse sido construído sobre bases firmes. A noite de Milão brilhava como uma joia, enquanto os lustres do teatro alla Scala iluminavam centenas de vestidos de gala reluzentes. Era um dos eventos mais prestigiados da temporada. O baile beneficente, onde a alta sociedade não apenas contribuía, mas também reafirmava seu status. Ali, todos os olhares se voltavam para os que reinavam no topo e, naturalmente, Alessandro Conti e sua noiva, Isabela Ricci, entraram como um casal real. Alessandro vestia um smoking impecavelmente cortado, sua estatura imponente e o ar frio fazendo com que a multidão abrisse caminho quase instintivamente. Ao lado, Isabela deslumbrava em um vestido verde esmeralda, cabelos soltos em ondas e maquiagem perfeita. O casal provocava o estalar incessante dos flashes, sussurros discretos e olhares fascinados. Para o público, eram a prova viva de poder e beleza. Mas no meio daquele esplendor, enquanto Alessandro conversava com um grupo de políticos, seus olhos captaram uma cena a poucos passos. Isabela diante de outro homem. Era Lorenzo Ferri, um jovem investidor, conhecido não apenas pela fortuna,
mas também pelo charme irresistível. O olhar de Lorenzo demorava demais sobre Isabela. O sorriso dele era caloroso demais. E o que fez o sangue de Alessandro ferver foi o fato de Isabela não recuar. Ao contrário, sustentava o jogo, até sorrindo de leve, como quem saboreia uma provocação secreta. O peito de Alessandro incendiou-se. Sempre vira Isabela como parte da imagem que precisava manter, mas jamais imaginara que ela ousaria ultrapassar limites diante de tantos. Aquele sorriso, aquele inclinar de cabeça feminino para ele, não eram mera cortesia social, mas uma afronta direta ao seu orgulho. Manteve a expressão controlada até o fim da noite, mas as mãos cerradas e o olhar gélido traíam a fúria. Ao deixarem o Scala, dentro da limusine, o silêncio pesava como chumbo. Só quando entraram na cobertura e a porta se fechou com estrondo, Alessandro explodiu. "Você acha que eu não vi?" Atirou o casaco no sofá, a voz cortante. O jeito que olhou para Lorenzo Ferri, aquele sorriso. "Você me ridicularizou diante de todos?" Isabela piscou, erguendo as sobrancelhas como se a acusação fosse absurda. "Lá vem você de novo, Alessandro. Eu só fui educada. Você é que é sensível demais. Nesta sociedade, as pessoas se comunicam com olhares, com gestos. Não transforme tudo em guerra." As palavras caíram como gasolina em fogo aberto. Para Alessandro, tudo podia ser negociado menos o respeito devido a ele. E quando a mulher ao seu lado o desdenhava, era como arrancar-lhe a espada das mãos. Não se trata de sensibilidade, mas de limite. Sua voz grave carregava fúria. "Quando permite que outro homem a olhe assim, não é só você que se desrespeita. É a mim também." Isabela suspirou, deixando-se cair no sofá, cansada da discussão. "O seu problema é querer controlar tudo. Nos negócios, você manda e vence. Mas eu não sou um contrato para ser administrado." A frase perfurou como lâmina em seu orgulho. A veia em sua têmpora latejava. Sabia que, se ficasse, as palavras se transformariam em tempestade. Então, em silêncio, agarrou as chaves do Maserati e saiu, deixando atrás apenas o suspiro gelado de Isabela. No subsolo, o rugido do motor ecoou como um animal enfurecido. O Maserati negro, símbolo do seu orgulho, urrava dentro da garagem, refletindo o coração acelerado de Alessandro. Naquele instante, ele não era o empresário brilhante nem o ícone de sucesso. Era apenas um homem ferido, compelido pelo ego a provar que ainda tinha o controle. Acelerou pelas ruas de pedra de Milão. Já passava da meia-noite. O movimento diminuíra, mas as luzes ainda se estendiam como fitas douradas. O vento batia contra os vidros, o motor rugia, e cada vez que o ponteiro do velocímetro subia, Alessandro sentia um sopro de poder. A velocidade era o único domínio que ninguém podia lhe tirar. Mas quanto mais corria, mais a raiva se inflamava. A imagem de Isabela sorrindo para Lorenzo cravava-se como punhal. E as palavras dela ecoavam: "Eu não sou um contrato para ser administrado." Para Alessandro, aquilo não era apenas rebeldia, era a negação da sua essência de quem nascera para vencer, para controlar. Ninguém me diminui assim", rosnou, esmagando o acelerador. A Via Torino se abriu à frente, longa e iluminada por postes que viravam riscos de luz. Os pneus gemiam no asfalto, o som metálico ecoava pela noite. Do lado de fora, os prédios históricos passavam como sombras, janelas iluminadas transformando-se em borrões. Por um instante, memórias de infância vieram. O pai severo lhe ensinando que um conte jamais poderia demonstrar fraqueza, que controle era a chave da sobrevivência. Alessandro gravara essa lição a ferro, e agora ela o guiava como um farol cego. No carro, só o rugido do motor. O celular vibrava no bolso, provavelmente Isabela ligando. Ignorou. Não queria ouvir ninguém. Só queria correr, deixar a velocidade esmagar a humilhação. O semáforo adiante ficou vermelho. Ele viu, mas a vaidade não deixou frear. "Um sinal não me detém", murmurou, os olhos faiscando de desafio. Então, a luz branca irrompeu pela esquerda. Uma buzina estridente cortou o ar. Alessandro virou o volante tarde demais. O choque metálico soou como trovão. Vidros estilhaçaram. Airbags explodiram num turbilhão branco. Seu corpo foi lançado para frente, depois puxado violentamente pelo cinto.
A dor queimou a coluna, o ar fugiu-lhe dos pulmões. O mundo girava entre flashes de luz e escuridão. O ranger do aço rasgado misturava-se ao cheiro de fumaça e gasolina. E naquele instante, antes do breu total, Alessandro percebeu: todo o poder, todo o orgulho, todo o controle que sustentara sua vida se desfazia como pó. Restava apenas o medo cru, o medo de perder tudo, inclusive a si mesmo. O silêncio caiu. Milão continuava radiante, mas Alessandro Conti, o homem que acreditara ter o mundo nas mãos, jazia imóvel entre destroços, entregue ao destino implacável. O estalo do metal retorcido ainda ecoava no ar, como um rugido que rasgava a noite de Milão. O Maserati, outrora símbolo do orgulho de Alessandro, não passava agora de um amontoado de ferro amassado no meio do cruzamento. Os faróis estavam destruídos, cacos de vidro se espalhavam pelo asfalto, refletindo as luzes dos postes como fragmentos de estrelas despedaçadas. O cheiro de combustível vazando misturava-se ao odor acre da borracha queimada, tornando o ar denso e sufocante. Dentro do carro, Alessandro estava atordoado. O cinto o segurara, mas o impacto violentíssimo deixara seu corpo dormente. A cabeça girava, a visão turva. Ondas de dor percorriam sua coluna, irradiando-se por todo o corpo. Tentou mover o braço, mas a mão trêmula não obedecia. O sangue escorria da testa, riscava o rosto em vermelho. Nas pupilas embaçadas, as luzes de Milão tremeluziram como se zombassem da sua impotência. Ao longe, buzinas e gritos alarmados se misturavam, mas para Alessandro tudo parecia abafado, como se o mundo fosse envolto em um véu. Só conseguia ouvir o próprio coração martelando, ritmo frenético de uma vida que escorria entre os dedos. Pela primeira vez, Alessandro, o homem que acreditava ser invencível, sentiu o quão frágil era a existência. Em meio ao caos, lembranças jorraram como torrente. Viu-se menino diante do pai rígido que dizia: um Conti não pode cair. Um Conti deve sempre ficar ereto e no controle. Essa máxima moldara sua vida, cada negócio fechado, cada vitória sobre rivais, cada brinde erguido em salões cintilantes. Mas agora, entre destroços, aquelas palavras pesavam como correntes. Queria levantar, mostrar que ainda comandava o destino, mas o corpo se recusava. A escuridão avançava, apagando as luzes da cidade. A consciência se esvaía. Num último lampejo, pensou em Isabela, o rosto altivo, o sorriso distante. Será que ela choraria ao vê-lo assim, ou desviaria o olhar, como sempre que ele precisava de certeza no amor? A dor dessa dúvida cortou mais fundo do que qualquer ferimento. Então, como uma trilha sonora dramática, as sirenes de uma ambulância rasgaram a noite. O som o puxava do abismo, mas também anunciava: ele não era mais imortal. O homem que se julgara senhor de todos os jogos agora era apenas um paciente, sem voz, sem escolha, sem controle. As sirenes se aproximaram pelas ruelas estreitas de Milão, até explodirem em luzes azul e vermelha no cruzamento. Carros pararam, curiosos se aglomeraram, vozes assustadas ecoavam: Santo Dio, que acidente horrível, tem alguém preso no carro. Mas a carcaça retorcida intimidava. Poucos ousavam tocar. As luzes da ambulância refletiam nos estilhaços, transformando a cena em um palco de tragédia. Dentro, Alessandro ouvia tudo, mas não conseguia reagir. A respiração vinha em arfar curto, os pulmões comprimidos. Cada tentativa de se mover resultava em facas de dor atravessando as costas. E ele admitiu: pela primeira vez, estava com medo. Medo de perder tudo. Medo de nunca mais se erguer. Seus dedos ainda agarravam o volante, mas tão fracos quanto os de uma criança. Imagens se alternavam na mente. Assinaturas de contratos, capas da Forbes Itália, olhares de admiração. E depois, nada, apenas escuridão e o som das sirenes. O barulho metálico da ferramenta hidráulica rompeu a porta. Uma voz firme soou: Abbiamo il paziente. Attenzione con la colonna vertebrale. Temos a vítima. Cuidado com a coluna. Braços fortes o puxaram para fora. Sentiu o frio da noite, o cheiro de antisséptico das bolsas médicas, passos apressados no asfalto. A luz da lanterna atingiu seus olhos, obrigando-o a fechar. Luz. Respira.
Respira, Signore. Respire, respire, Senhor. Ele tentou, mas o ar vinha em soluços. No torpor, percebeu ordens apressadas, o clique do colar cervical, o rangido da maca deslizando pelo chão. O mundo girava como se caísse em um abismo. Naquele instante, o orgulho que o tornara intocável se dissolveu. Alessandro compreendeu. Vivera como um rei numa torre de marfim, acreditando que tudo lhe pertencia. Mas agora, era apenas carne frágil, entregue às mãos de estranhos vestidos de branco. A porta da ambulância fechou-se com estrondo. Do lado de fora, o burburinho da multidão. Do lado de dentro, apenas o monitor cardíaco e a sirene ritmada. A consciência se apagava, as pálpebras pesavam. Antes de mergulhar no coma, uma lágrima escorreu não pela dor física, mas pela primeira vez sentir que perdera todo o poder. O primeiro som que Alessandro ouviu não foi o de buzinas nem o rugido do motor, mas o bip, bip, constante e gélido do monitor cardíaco. O som metálico, estranho e agudo, o puxava de volta do abismo da inconsciência. As pálpebras pesavam, a garganta estava seca, e cada respiração parecia atravessar um fogo ardente. Com esforço, abriu os olhos e o mundo explodiu em uma claridade branca e cortante. O teto alto, iluminado por lâmpadas fluorescentes ofuscantes. O cheiro forte de antisséptico e antibióticos impregnava o ar. Nada de lustres de cristal da cobertura, nada de vinho refinado nem de música de piano nas festas. Alessandro Conti, o homem que desfilava confiante pelo teatro alla Scala, agora não passava de um corpo imóvel, cercado por máquinas, soros e tubos de oxigênio. Tentou mover as pernas. A ordem ecoou em sua mente. Levantem-se. Nada aconteceu. Tentou de novo, 1, 2, 3 vezes. O vazio respondeu, o suor frio brotou na testa, o coração disparou, a respiração acelerou em pânico. Calma, signore, calma. A voz feminina surgiu, grave, mas suave. Com esforço, Alessandro virou a cabeça e encontrou os olhos de Sofia Bianchi. Vestia uniforme branco impecável, cabelos castanhos presos, olhar firme e luminoso. O que o paralisou não foi a beleza simples, mas o modo como ela o encarava sem pena, sem sorrisos falsos. Apenas compreensão e uma calma sólida, quase reconfortante. Sou Sofia, sua enfermeira disse pausadamente. O senhor sofreu um acidente. Está no Hospital Geral de Milão. Nós vamos cuidar de você. Nenhuma frase feita, nenhum gesto ensaiado. Apenas a verdade limpa e segura. Logo depois, o médico entrou. O rosto era severo, a voz carregava o peso da responsabilidade. Signor Conti, vou ser direto. O senhor sofreu uma lesão na coluna lombar. Fizemos uma cirurgia de emergência para estabilizar, mas no momento suas pernas não respondem. É cedo para prever qualquer coisa. Serão necessários meses de tratamento e talvez nunca volte a andar como antes. As palavras caíram como marteladas. Alessandro ficou zonzo. Uma vida inteira sustentada por passos firmes, por uma postura imponente, e agora o médico dizia que talvez jamais pudesse fazê-lo novamente. Nunca mais. As duas palavras ecoaram, afogando todos os outros sons. Fechou os olhos, engolindo a dor que subia pelo peito. O orgulho que sempre o sustentara se rasgava em pedaços. Já não era o homem de aço de Milão, nem o mestre do tabuleiro. Era apenas um paciente dependente das mãos alheias até para o mais básico. Sofia permaneceu ali. Não interrompeu, não tentou suavizar. Apenas apoiou a mão no leito, mantendo-se perto o suficiente para que ele sentisse sua presença, longe o bastante para não sufocá-lo. Pela primeira vez desde o acidente, Alessandro percebeu algo frágil, mas firme puxando-o de volta do abismo. O tempo no hospital escorria devagar, como gotas caindo em um copo de vidro. Acostumado ao ritmo frenético de reuniões e negociações milionárias, agora só lhe restava encarar o ponteiro do relógio. Cada tique lembrava que perdera o controle ao menos por enquanto. No primeiro dia, após o despertar, Isabela apareceu. A porta se abriu e a fragrância cara invadiu o ambiente dominado pelo cheiro de medicamentos. Alessandro a viu cabelos loiros reluzentes, vestido elegante, salto alto ecoando no piso. Por um instante aliviou-se, ao menos ela viera. Alessandro sussurrou, beijando-lhe a testa.
Morri de medo quando soube. Graças a Deus você está vivo. As palavras soavam ternas, mas os olhos não repousavam sobre ele. Fugiam para os tubos, para as máquinas, para os curativos. Naquele instante, Alessandro entendeu. Ela não o olhava de verdade. Apenas observava o que ele se tornara. Vou ficar bem, murmurou, tentando segurar a mão dela. Você ficará ao meu lado, não é? Isabella sorriu, mas o sorriso era frágil, quase de vidro. Claro, vou tentar, mas tenho muitas responsabilidades. Só de saber que está vivo, já fico aliviada. O peito de Alessandro se apertou. Não ousou perguntar mais, temia ouvir a verdade. Isabella permaneceu alguns minutos e saiu às pressas, alegando uma reunião importante. A porta se fechou, restando apenas o bip mecânico das máquinas. Em contrapartida, Sofia estava sempre ali, sem alarde, sem teatralidade. Ajustava-lhe o travesseiro, lembrava-o de beber água. Às vezes apenas sentava ao lado, em silêncio. Alessandro, que sempre desprezara o silêncio, descobriu algo novo com ela. Não era vazio, mas a sensação rara de ser visto sem ser julgado. Numa noite, ele acordou de um pesadelo, o acidente ainda queimando em sua mente. Coberto de suor frio, pressionou o botão de chamada. Sofia entrou rapidamente. Aproximou-se sem perguntas excessivas. Apenas segurou sua mão e disse baixinho: inspire e expire comigo. Você está aqui. Está vivo. Poucas palavras, mas que o puxaram do precipício. Alessandro chorou lágrimas que sempre considerara sinal de fraqueza. Mas, nos olhos de Sofia, não havia piedade. Apenas a certeza de que ele tinha direito de sentir dor, de ter medo, e ainda assim, de poder se reerguer. Naqueles primeiros dias, ele ainda não sabia quantas provações o aguardavam, mas já percebia uma verdade. Em meio às sombras da perda, Sofia Bianchi era a única luz que não permitia que ele desmoronasse de vez. Nos dias que se seguiram ao acidente, o quarto de hospital de Alessandro tornou-se palco de um contraste dolorosamente claro entre duas mulheres em sua vida. À tarde, quando a luz dourada do entardecer atravessava a janela, a porta se abria ao som ritmado de saltos altos. Isabella Ricci entrava como se viesse direto de uma sessão fotográfica para uma revista de moda. Vestido justo, perfume marcante, maquiagem impecável, tudo nela destoava do ambiente asséptico e branco do hospital. Alessandro, amore mio. Sorriu, depositando um buquê de rosas caríssimas sobre a mesa. Só tenho alguns minutos, mas não podia deixar de passar. Alessandro a observava com uma mistura de esperança e desconfiança. Desejava sua presença como outrora desejara suas vitórias. Mas, cada vez que Isabella se sentava na poltrona ao lado, aquela presença parecia um ensaio mal interpretado. Perguntava-lhe: como você está? Mas logo desviava para conversas sobre moda, amigos e eventos sociais imperdíveis. E sempre, antes do relógio marcar a próxima hora, consultava o pulso, levantava-se apressada e deixava a promessa vaga: amanhã fico mais tempo. Aos poucos, Alessandro percebeu que a distância não era a imaginação. Notou o olhar de Isabella evitar suas pernas imóveis. Nunca as tocava, jamais perguntava pela fisioterapia. Fixava-se apenas em seu rosto ainda belo, ainda reconhecível, como se o restante já não tivesse valor. Em contrapartida, Sofia Bianchi estava lá manhã e noite, sem perfumes caros, sem vestidos de gala, apenas o uniforme branco, os passos leves em sapatos confortáveis. Conferia o soro, ajustava o travesseiro, trazia um copo d'água. Quando Alessandro silenciava, ela também silenciava. Quando ele se irritava, ela suportava. Quando ele se fragilizava, ela permanecia firme como uma pequena muralha ao seu lado. Numa noite, Isabella ficou menos de 10 minutos antes de partir para um evento de moda. Pouco depois, Sofia entrou com uma bandeja de refeição simples. Vendo que Alessandro não tocava na comida, não o repreendeu. Apenas disse suavemente: sei que não tem apetite, mas coma um pouco, para ter forças de enfrentar tudo isso. Alessandro olhou para a bandeja e depois para ela. Não havia pena em seus olhos, apenas uma ordem calma e segura. Comeu uma colher, depois outra, e se deu conta. O cuidado de Sofia não era obrigação, era a escolha de permanecer, enquanto outros iam embora.
Foi nesses gestos pequenos que Alessandro sentiu algo novo despontar em seu coração. Não era a música das festas, nem os aplausos após os negócios. Era o som da verdadeira presença, algo que nunca percebera precisar tanto. Nos dias seguintes, o contraste tornou-se ainda mais nítido. Cada vez que Isabela aparecia, o quarto se dividia em dois mundos. Um mundo reluzente, perfumado e efêmero, que desaparecia sem deixar nada além de vazio. E outro mundo simples, paciente, construído em detalhes: o copo d'água, o lembrete dos remédios, o gesto de ajeitar a coberta. O mundo de Sofia. Certa vez Isabela se sentou, pegou o celular e mostrou-lhe fotos de um evento. Riu, exibindo a tela: "Ontem fui ao gala da Ferragamo. Todos perguntaram por você. Estão ansiosos pelo seu retorno ao palco da sociedade." Alessandro olhou a imagem. Isabela ao lado de Lorenzo Ferri, sorrindo como naquela noite fatídica. O amargor subiu-lhe à garganta, mas permaneceu calado, fingindo cansaço. Isabela não notou, ou fingiu não notar, e continuou contando histórias. Quando o relógio marcou 8 horas, levantou-se. "Preciso ir. Amanhã se esforce, caro." A porta fechou-se, deixando atrás o perfume caro que, em vez de consolo, só acentuava o vazio. Mais tarde, Sofia entrou, o rosto cansado, olheiras denunciando longos plantões. Mas, ao vê-lo, ainda sorriu. Colocou os medicamentos na mesa e disse baixo: "Hoje você se esforçou muito. Sei que não é fácil." Alessandro permaneceu em silêncio. Dentro dele, uma luta se travava. Não queria admitir o quanto a presença dela se tornara essencial. Um homem como ele, que vivera no auge do orgulho, agora ansiava pelo som discreto de passos de uma enfermeira comum. Mas era a verdade, clara e impossível de negar. Noutra madrugada, acordou em sobressalto, o acidente repetindo-se em flashes, faróis ofuscantes, metal se partindo. Coberto de suor, coração disparado, Sofia apareceu quase de imediato, colocou a mão sobre a dele e falou firme: "Olhe para mim, Alessandro. Você está seguro agora. Isso é passado, não o presente." Palavras simples, mas mais eficazes do que qualquer sedativo. A partir daí, Alessandro começou a comparar mesmo contra sua vontade. Isabela chegava com perfeição superficial, mas alma ausente. Sofia vinha com simplicidade, mas deixava paz. De um lado, promessas vagas, do outro, presença real. E aos poucos, seu coração já sabia a resposta, embora sua razão resistisse. No silêncio do quarto de hospital, Alessandro percebeu: Isabela tornava-se cada vez mais uma sombra distante, enquanto Sofia, a mulher que antes passara despercebida, erguia-se como o único fio que o impedia de cair no abismo da desesperança. Naquela tarde, o sol de Milão tingia o quarto de hospital em tons dourados. Alessandro repousava contra os travesseiros, o olhar perdido no céu que se pintava de laranja. Em silêncio, murmurava para si mesmo: "Ao menos hoje Isabela virá. Ela ainda não me deixou." Os passos de salto alto soaram pelo corredor. Ele reconheceu de imediato. A porta se abriu e Isabela entrou, trazendo um buquê exuberante, como de costume. Mas havia algo diferente em sua postura. Não mais a pressa habitual, mas uma hesitação. Seus olhos azuis, brilhantes, evitavam encontrar os dele. Sentou-se na poltrona ao lado, permanecendo calada por longos segundos. Então, com voz trêmula, começou: "Alessandro, pensei muito." Ele se virou, um lampejo de esperança acendendo-se em seu olhar. Finalmente: "Você quer falar sério comigo?" "Estou ouvindo." Isabela mordeu os lábios, apertando a bolsa nas mãos. Eu me assustei ao vê-lo assim. "Não nego, você foi o grande amor da minha vida, mas eu não sou forte o suficiente." A testa de Alessandro se franziu. "O que está dizendo?" As lágrimas desciam, mas a voz dela soava cada vez mais firme. "Não consigo viver ao lado de um homem que talvez nunca volte a andar. Eu não sei ser a cuidadora. Não posso abandonar as festas, as viagens, tudo aquilo que é a minha vida." As palavras atravessaram seu peito como lâmina. A respiração falhou. A voz saiu entrecortada. "Você está me deixando?" Isabela assentiu, corando. "Me perdoe. Não quero chamar de abandono, mas é a verdade. Eu não consigo." O mundo de Alessandro ruiu mais uma vez.
O acidente lhe roubara as pernas. Isabela, agora, lhe roubava a última centelha de fé. Um riso amargo escapou, carregado de dor. Justo quando mais preciso de você, você me abandona. E ainda chama isso de amor? Ela chorou mais, mas não respondeu. Levantou-se, recuou, e os saltos ecoaram apressados até a porta. O perfume caro pairou no ar, não mais como consolo, mas como marca da traição. Alessandro fechou os olhos, tentando conter a tempestade no peito. As mãos tremiam e lágrimas quentes finalmente escaparam. Foi nesse instante que Sofia entrou, trazendo a bandeja de medicamentos. Parou ao ver o rosto dele molhado, pousou a bandeja e sentou-se na cadeira que Isabela acabara de deixar. Sem perguntas, sem cobranças, apenas disse com voz firme e doce: "Você não está sozinho, Alessandro." A frase simples o impediu de desmoronar por completo. O quarto mergulhou em silêncio pesado depois da saída de Isabela. Só o bip do monitor preenchia o ar, indiferente à tragédia humana diante dele. Alessandro, olhos vermelhos, agarrava o lençol com força. Queria gritar, quebrar tudo, exigir respostas. Por que a vida me tomou tudo tão rápido? Mas as pernas imóveis lembravam-no cruelmente. Até sua raiva estava aprisionada. Perguntas martelavam em sua mente. O que fiz de errado? Por que no topo todos me cercavam, mas na queda todos somem? O amor só existe quando somos fortes. Seu orgulho, outrora escudo, agora era fardo. Não lhe permitia chorar, nem admitir fragilidade, mas corpo e coração já o traíam. Lembrou-se das festas luxuosas, de Isabela brilhando sob flashes. Achara que aquilo era amor, parceria. Mas agora, ao revisitar cada sorriso e olhar, via apenas encenação. E quando a cortina da vida caiu, Isabela escolheu sair do palco, deixando-o só com a dor. Então a porta se abriu novamente. Sofia entrou, trazendo a serenidade que contrastava com o vazio anterior. Sem maquiagem, sem perfume, sem rosas vermelhas. Apenas os olhos firmes e as mãos prontas para ajudar. Vendo Alessandro tentar, desajeitado, enxugar as lágrimas, aproximou-se e lhe ofereceu um lenço. "Não precisa esconder", disse num tom baixo. "Seguro. Se dói, deixe doer. As lágrimas não o diminuem, apenas provam que ainda está vivo." Ele desviou o rosto, soltando um riso amargo entre soluços. "Você não entende. Perdi tudo. A mulher que achei que ficaria me deixou no momento em que mais precisava. Então, o que resta?" Sofia não recuou. Sentou-se mais perto, sustentando o olhar dele. "Resta você mesmo, e resta o futuro, se decidir agarrá-lo. Quem parte, que vá, quem fica, é quem realmente importa." As palavras não eram bonitas, mas ecoaram no peito dele como batida firme de tambor. Alessandro ergueu os olhos e encontrou os dela inabaláveis, sem medo, sem pena. Pela primeira vez em muitos dias, conseguiu respirar fundo. Naquela noite, o sono não veio. A imagem de Isabela indo embora se misturava à lembrança de Sofia, ajeitando-lhe a coberta em silêncio. Dois mundos opostos. Um brilhante, mas vazio. O outro simples, mas sólido. E no escuro, Alessandro admitiu para si mesmo: era a presença silenciosa de Sofia que o mantinha vivo. Na manhã em que Alessandro foi levado pela primeira vez à sala de fisioterapia, o cheiro de desinfetante misturava-se ao som metálico das máquinas de exercício. O ambiente era claro, repleto de equipamentos estranhos, barras paralelas, pesos, cadeiras especializadas, nada que lembrasse os salões de reuniões luxuosos ou as poltronas de couro onde antes se sentava como senhor absoluto. Sentado na cadeira de rodas, observava o lugar com olhar frio. Sentia-se rebaixado ao nível mais baixo. O homem que já comandara empresas e centenas de funcionários agora precisava ouvir instruções básicas. Como endireitar a coluna, como mover o braço. Cada ordem simples soava como bofetada em seu orgulho. O médico pediu-lhe que tentasse manter o equilíbrio, sentado sem apoio. Alessandro tentou, mas os músculos tremeram. O corpo tombou para o lado. A dor atravessou-lhe a espinha, arrancando um gemido. Dois profissionais se apressaram para ajudá-lo, mas ele os afastou com violência. "Não sou um inválido para ser tratado com pena." A sala silenciou.
Outros pacientes o olharam de soslaio, alguns com desaprovação, outros desviando em silêncio. Sofia, que observava de perto, não se abalou. Aproximou-se, pegou o pano caído no chão e colocou-o em suas mãos. Você não precisa provar nada. Cair também faz parte do processo. Você não entende. Ele rugiu. Eu já fui o homem mais forte de qualquer sala em que entrei. E agora, mal consigo sentar ereto. Não sinto as pernas. Não sou nada. Sofia sustentou-lhe o olhar, firme e sereno. Você ainda tem uma chance. E ainda tem escolha. Ser forte não é nunca cair. É cair e mesmo assim levantar outra vez. O peito dele arfava, em silêncio. As palavras atingiram o ponto que ele escondia a ferida da humilhação. Virou o rosto, sem admitir que tinham lhe tocado. Saiu da sessão tomado de raiva, mas dentro dele, a voz de Sofia ecoava como martelo em pedra. Ser forte é cair e levantar de novo. Oh! No dia seguinte, voltou à fisioterapia. Por fora, exibia indiferença. Por dentro, ainda ardia a vergonha. O exercício era erguer o tronco apoiado nos braços. Colocou as mãos nas barras e tentou. Os músculos tremeram, o suor brotou e em segundos desabou com peso. O som de sua respiração entrecortada misturava-se a um rosnado de frustração. Isso é uma humilhação, gritou. Eu já levantei pesos 3 vezes mais pesados na minha academia particular. Agora luto como um inválido. Um paciente idoso próximo, murmurou. Ele ainda não aprendeu que a verdadeira força não está nos músculos. Alessandro ouviu. O sangue ferveu. Virou-se para reagir, mas encontrou o olhar de Sofia. Não disse nada. Apenas o fitava com calma implacável, como espelho. E nesse reflexo, ele viu que sua explosão só o diminuía. Terminou a sessão em silêncio. Sofia empurrava sua cadeira pelo corredor, passos compassados. De repente, ele disparou. Você deve me achar patético. Um homem sem pernas, empurrado pelos outros, vivendo de remédios. Sofia parou, inclinou-se até ficar à altura dele. Sua voz sous baixa, mas firme. Eu não acho você patético. Acho que você tem medo. E em vez de encarar, se esconde atrás da raiva. As palavras o paralisaram. Sofia continuou. Você sempre controlou tudo. Agora, seu corpo não obedece. Mas se negar esse medo, ele é que vai controlá-lo para sempre. O silêncio se instalou. O bip do monitor cardíaco no quarto parecia acompanhar o peso daquelas frases. Alessandro engoliu em seco. Queria negar, mas sabia que ela estava certa. Naquela noite, rolou na cama sem dormir. Recordou a voz do pai. Um conte nunca pode ser fraco. Pela primeira vez, começou a duvidar disso. Lembrou-se do olhar de Sofia que não o desprezara quando caiu, mas confiara que ele podia tentar outra vez. No dia seguinte, de volta à fisioterapia, o médico pediu-lhe que tentasse manter-se sentado, sem apoio, por mais tempo. Alessandro respirou fundo. O corpo tremia, o suor escorria, mas resistiu alguns segundos a mais antes de tombar. Desta vez, não gritou. Apenas soltou um riso curto, amargo, mas com um traço de orgulho. Sofia aproximou-se, os olhos brilhando. Hoje você aguentou mais do que ontem. Isso é progresso. Só alguns segundos. Murmurou, ofegante. Não significa nada. Significa muito, respondeu sem hesitar. Prova que você não desistiu. As palavras penetraram como água fresca em ferida em brasa. Pela primeira vez desde o acidente, Alessandro não se sentiu inútil. Ainda havia algo nele, uma faísca, uma chance. E era o olhar confiante de Sofia que mantinha essa chama acesa. Naquela noite, sozinho no quarto escuro, sussurrou para si mesmo. Talvez. Eu ainda consiga. A luz da primavera atravessava a janela, inundando a sala de fisioterapia com um brilho morno. Lá estava Alessandro, outra vez diante das barras paralelas. Mas agora seus olhos já não refletiam apenas desprezo ou fúria. Havia cautela, dúvida e um lampejo tímido, uma centelha que Sofia percebeu de imediato. Vamos tentar de novo, disse o médico, indicando que colocasse as mãos nas barras. Apenas levante o corpo e segure o quanto puder. Alessandro inspirou fundo, agarrou firme as barras, concentrou toda a força nos braços e nos ombros. O corpo ergueu-se devagar. O suor brotou, as veias saltaram,
A respiração acelerou. 5 segundos. 6. 7. Bravíssimo! O médico exclamou, sorrindo satisfeito. Muito bem, Alessandro. A sala pareceu iluminar-se ainda mais. Ele voltou a sentar, o coração disparado, mas com um sorriso leve, um sorriso que há muito tempo não aparecia. Sofia, observando ao fundo, entrelaçou as mãos, os olhos cintilando de orgulho. Quando ele a encarou, ela apenas assentiu, mas aquele olhar dizia tudo. Eu acredito em você. No dia seguinte, avançaram um passo além. Alessandro apoiou-se nas barras, moveu o corpo para frente. Os músculos tremeram, o suor pingou no chão. Estava prestes a cair quando Sofia se aproximou, segurando-o suavemente pela cintura, firme o bastante para evitar a queda, leve o bastante para não fazê-lo por ele. O contato o fez estremecer. Não era o auxílio em si, mas o calor daquela mão. Algo despertou em seu peito, um sentimento que ele não ousava nomear. Você foi ótimo, murmurou Sofia, quase em sussurro. Hoje foi mais longe do que ontem. Alessandro nada respondeu, apenas baixou o rosto para esconder o sorriso que surgia. No íntimo, porém, pela primeira vez desejou que o amanhã chegasse rápido, não só para desafiar o próprio corpo, mas porque sabia que aquele olhar estaria lá, esperando, confiando nele. As noites no hospital eram mais silenciosas do que qualquer ambiente que ele conhecera. Não havia música de festas, nem o tilintar de taças ou as risadas ensaiadas. Apenas o bip, bip, do monitor e os passos suaves das enfermeiras nos corredores. Para Alessandro, cada noite era um duelo com sua própria sombra, mas desde que Sofia se tornara presença constante, essas noites pesavam menos. Certa vez, ele a viu num canto, lendo um livro gasto. A luz amarela suavizava seus traços. De vez em quando, ela franzia o senho acompanhando a história. Alessandro, acostumado a quadros caríssimos e jantares preparados por chefes renomados, surpreendeu-se ao achar aquela cena mais bela que qualquer luxo. Numa noite chuvosa, sem conseguir dormir, observou Sofia arrumando os instrumentos. A voz dele saiu rouca. Sofia, por que se importa tanto comigo? Eu não sou fácil de lidar. Ela levantou o olhar, os olhos castanhos brilhando na penumbra, porque vejo um homem que ainda luta, mesmo quando acha que já caiu. E qualquer um que continua lutando merece não estar sozinho. As palavras atingiram o centro de suas feridas mais profundas. Quis negar, esconder-se, mas não pôde. Apenas acenou em silêncio, deixando uma lágrima escapar sobre o travesseiro. Nos dias seguintes, avançou passo a passo. Aprendeu a sentar-se sozinho, a manter o equilíbrio por mais tempo. Cada segundo a mais era saudado pelo sorriso cálido de Sofia. E estranhamente Alessandro percebeu que já não treinava apenas para recuperar as pernas, mas para não decepcionar aquele olhar. Certa manhã, tentou erguer o tronco ainda mais. O corpo tremia, o suor escorria em rios. Quase desistiu, mas Sofia se aproximou, apoiou a mão em seu ombro e sussurrou: Inspire Fundo. Eu estou aqui. Você consegue. A voz suave percorreu-lhe o corpo como corrente elétrica. Alessandro resistiu, mordeu os lábios e, para sua própria surpresa, manteve-se firme por mais tempo, até conseguiu se mover para frente. Ao sentar de novo, exausto, soltou uma gargalhada, a primeira em muito tempo. Sofia riu também, os olhos brilhando como estrelas. Naquela noite, de volta ao quarto, encarou a cidade cintilante pela janela. Milão estava coberta de luzes, mas pela primeira vez não lhe causava deslumbramento. O que ocupava sua mente não eram festas nem arranha-céus. Era um par de olhos castanhos que nunca desistiam dele, uma mão estendida no momento certo. No fundo de sua alma, Alessandro reconheceu. Em meio à escuridão, Sofia era a pequena chama persistente, a centelha que reacendera nele a esperança que julgara morta na noite do acidente. E um medo secreto nasceu junto, o medo de perder essa chama e, com ela, deixar-se engolir outra vez pela escuridão. Nas semanas seguintes, a transformação em Alessandro não vinha apenas das sessões de fisioterapia, mas dos pequenos momentos, dos detalhes que antes jamais teria considerado. Quando chegara ao hospital, odiara o quarto branco, estéril, como uma prisão. Mas, pouco a pouco, graças à presença de Sofia,
Aquelas paredes já não pareciam tão sufocantes. Cada vez que ela entrava, o espaço ganhava vida. Numa noite chuvosa, o som das gotas contra o vidro despertou-lhe lembranças da infância. Sempre detestara a chuva, porque cancelava treinos de futebol e irritava o pai. O pai severo sempre dizia: "Um conte avança, faça chuva ou sol." Mas ali, deitado, Alessandro percebeu algo novo. A chuva parecia chorar em seu lugar, derramando as dores que ele não conseguia. Sofia entrou carregando uma toalha para enxugar a janela. Notando o olhar distante dele, sentou-se ao lado. "Em que está pensando?" Ele hesitou, depois sorriu amargo. "Nas chuvas. Antes, eu as odiava. Agora, vejo que sou como elas. Barulhento, rebelde, mas no fim só faz os outros procurarem abrigo." Sofia balançou a cabeça, sorrindo de leve. A chuva não só atrapalha. Ela faz a terra fértil, dá vida às plantas, lembra as pessoas do valor do sol. Talvez a dor seja igual, nos ensina a valorizar a felicidade. As palavras simples infiltraram-se no coração dele como água em solo ressecado. Virou o rosto, tentando esconder a súbita emoção. No dia seguinte, durante o treino, Alessandro enfrentou um novo desafio. Apoiar-se nas barras e arrastar os pés, um a um. Cada movimento era uma batalha. Sofia caminhava ao lado, sem segurá-lo, apenas pronta para impedir uma queda. O olhar dela o acompanhava com fé inabalável. "Só mais um passo, Alessandro." A voz dela era firme, mas suave. Ele rangeu os dentes, o suor escorrendo em rios, mas conseguiu avançar alguns centímetros. Ao sentar-se exausto, viu o brilho no olhar dela. Viu? Hoje fez o que ontem achava impossível. Ele soltou uma risada rouca. Que ironia! Antes assinava contratos de milhões. Agora me orgulho de arrastar alguns centímetros. Sofia respondeu sem titubear. Às vezes, alguns centímetros valem mais que milhões. Porque provam que você ainda vive, ainda segue em frente. Ele ficou em silêncio, encarando-a. Aqueles olhos castanhos não refletiam só orgulho, mas uma ternura que jamais encontrara em Isabela. O coração disparou e Alessandro desviou o olhar, confuso. À noite, agitado, não conseguia dormir. A cada vez que pensava em Sofia, o sorriso, o toque leve, os olhos firmes, algo tremia dentro dele. Seria gratidão? Ou algo mais profundo, perigoso? O medo de se enganar de novo, depois do abandono de Isabela, o fazia resistir. Mas o coração, rebelde, acelerava sempre que ouvia os passos de Sofia no corredor. Pela primeira vez desde o acidente, não queria apenas sobreviver. Queria viver por alguém. Certa noite, despertou de um pesadelo. Ofegante, ainda via o carro, o vidro estilhaçado, os ossos se partindo. "Sofia", murmurou. Ela ergueu os olhos do prontuário. Outro sonho com o acidente, ele assentiu. "Eu me vejo preso, ouvindo o som da destruição. Sinto-me impotente. Eu tenho medo." Sofia largou a caneta. Tomou-lhe a mão. Sua voz era calorosa, firme. "Você não está sozinho. Sempre que o pesadelo voltar, lembre-se, eu estarei aqui, para lembrar que você sobreviveu, que não foi deixado nos destroços." As lágrimas marejaram. Ele virou o rosto, mas apertou a mão dela com força. Naquele instante compreendeu. Seu coração, ferido pelo abandono, batia agora por uma chama nova. Dias depois, veio o maior desafio, tentar levantar-se com apoio do andador. Alessandro apoiou as mãos. O corpo tremia, as pernas pesadas como chumbo. A dúvida quase o venceu, até ouvir a voz dela bem perto. "Olhe para mim, Alessandro, não para o chão. Você pode." Ele ergueu os olhos e encontrou os dela, castanhos, intensos. Algo dentro dele respondeu. Os músculos, adormecidos, deram um sinal de vida. Por um instante, conseguiu erguer-se. Poucos segundos, mas suficientes para sentir-se renascido. Sentou-se de volta, exausto, e riu com lágrimas nos olhos. Sofia enxugou-lhe o suor, o toque delicado acelerando-lhe o coração. "Você ficou de pé", sussurrou, emocionada. "Esse é o primeiro passo de um longo caminho." Ele não conseguiu responder. Apenas segurou-lhe a mão com força, e ela não a retirou. À noite, observou Sofia enquanto ela preparava a sopa. Não fazia por ele.
Entregava-lhe a colher, deixava-o tentar. Cada gesto dela transbordava respeito. Recordou Isabela, os jantares caros, o vinho exclusivo. Mas nunca se sentira cuidado. Agora um prato simples valia mais que qualquer banquete. Arriscou perguntar, em voz baixa, Sofia, você já pensou em ir embora? Largar tudo? Me largar? Ela se surpreendeu. Por que essa pergunta? Ela sorriu triste. Porque aprendi que todos partem. Ficam enquanto sou forte, rico, poderoso. Mas quando caio, ninguém fica. Sofia o fitou longamente antes de responder. Não estou aqui por dinheiro nem por status. Estou porque vejo um homem que luta, mesmo ferido. E isso vale mais do que tudo o que já exibiu. As palavras estremeceram-lhe a alma. Pela primeira vez, permitiu-se acreditar que podia haver amor sem máscaras. Alguns dias depois, numa noite calma, Sofia trouxe um pequeno vaso de lavanda. O aroma ajuda a dormir melhor, explicou, colocando-o na mesa. Alessandro olhou a cor suave das flores, depois a ela, e sorriu. Você sempre sabe do que preciso, mesmo quando não digo. Ela desviou os olhos, envergonhada. O coração dele disparou. Quis declarar-se, dizer que ela o salvara. Mas o medo de estragar tudo o conteve. Apenas murmurou, obrigado, Sofia, não só pelas flores, mas por ficar. Naquela noite, adormeceu tranquilo. Sonhou não mais com o acidente, mas com uma mão firme segurando a sua, guiando-o para fora da escuridão. Ao despertar, o coração finalmente admitiu. Aquela chama já não era apenas esperança, ele estava apaixonado. Naquele dia, a sala de fisioterapia estava banhada de luz. Alessandro já conseguia erguer-se, ainda que por alguns segundos, apoiado nas barras paralelas, um feito que semanas antes lhe parecera impossível. O suor escorria pela testa, a respiração era ofegante, mas em seus olhos brilhava um orgulho novo, mais puro. Sofia estava ao lado, com um sorriso radiante, talvez o mais lindo que ele já vira. Seus olhos traziam a confiança que o guiara nos dias mais sombrios. Quando Alessandro voltou a sentar, ainda ofegante, ela inclinou-se para enxugar-lhe a testa. O toque suave daquela mão lhe despertou o desejo de segurá-la e jamais soltar. Mas, de repente, o som inconfundível ecoou no corredor, saltos altos batendo com firmeza. A porta se abriu e Isabela surgiu, deslumbrante como se nada houvesse mudado. O vestido azul ajustava-se à sua silhueta. Os cabelos dourados cintilavam sob a luz. O perfume caro que antes o fascinava agora só trazia de volta a lembrança amarga da traição. O ar pareceu pesar. Sofia deu um passo atrás, séria. Isabela percorreu a sala com os olhos até encontrar Alessandro. Seu olhar azul cintilava emoção ou seria apenas encenação? Alessandro murmurou, aproximando-se. Eu não consegui ficar longe. Quando vi que você voltou a se erguer, percebi. Ainda te amo. Ela ficou imóvel. As lembranças irromperam. As palavras frias de despedida no hospital, as lágrimas dela antes de abandonar. Lô. O coração doeu, mas não como antes. A dor vinha misturada à raiva e a uma estranha serenidade. Sofia permaneceu em silêncio, observando. No peito, um aperto. Ela sabia que esse momento chegaria, a hora em que Alessandro teria de escolher entre o passado e o presente. «Por que voltou?» perguntou ele. Voz rouca mas contida. Porque descobriu que me ama, ou porque percebeu que ainda tenho valor. Isabela vacilou, mas logo se recompôs. Eu estava assustada, Alessandro. Não sei lidar com dor, tive medo, mas nunca deixei de te amar. Me dê mais uma chance. O silêncio dominou a sala. Sofia fechou as mãos, mas permaneceu imóvel. Essa decisão não lhe cabia. Alessandro inspirou fundo. As imagens se sobrepunham. A ausência cruel de Isabela, as noites solitárias, os pesadelos interrompidos apenas pela mão firme de Sofia, o olhar constante dela, a voz calma que o sustentava. A comparação era dura, mas inequívoca. A resposta já estava escrita em seu coração. Ele ergueu os olhos para Isabela. Você me deixou quando eu mais precisava, mas houve alguém que ficou, não por status, nem por aparência. Ficou por mim, como eu realmente sou. Foi essa pessoa que me ajudou a levantar, não você. Então seu olhar encontrou o de Sofia. Ali não eram necessárias palavras. Tudo estava dito.
Isabela empalideceu. Os olhos, outrora cheios de confiança, tremiam. Estendeu a mão para tocá-lo, mas Alessandro recuou, agarrando firme os braços da cadeira. Você me abandonou, Isabela disse, agora com voz de aço. Quando perdi tudo, você também se foi. Isso não é amor. Amor não desiste quando vêm as dificuldades. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu estava com medo, fui fraca, mas entendi meu erro. Alessandro, tivemos tanto. Me dá outra chance. Sofia manteve-se imóvel, mas seus olhos castanhos ardiam como chama constante, firmes sobre Alessandro. E ele compreendeu, de uma vez por todas, amor verdadeiro não precisa de justificativas, apenas da escolha de ficar. Olhou Isabela pela última vez. Não posso voltar. A pessoa de que preciso esteve aqui desde o primeiro dia. Quando eu era só fraqueza, ela acreditou que eu ainda estava inteiro. Isabela mordeu os lábios, trêmula, e enfim virou as costas. O som dos saltos ecoou pelo corredor, como o fim definitivo de um capítulo. O silêncio tomou conta. Alessandro soltou o ar, como quem larga um fardo imenso. Voltou-se para Sofia, os olhos marejados mas iluminados. Sofia, sem você, eu nunca teria acreditado que podia me erguer. Ela balançou a cabeça, sorrindo suave. Não, Alessandro, foi você quem se levantou. Eu só te lembrei do que já estava dentro de você. Ele segurou a mão dela, firme, sem hesitar. Mas você é a razão de eu ter querido tentar. Os dois se olharam longamente, os corações batendo no mesmo compasso. Do lado de fora, o pôr do sol pintava Milão em tons dourados, como a cortina que se fecha sobre uma tragédia para abrir espaço a uma nova história. E pela primeira vez desde o acidente, Alessandro não temia o futuro. Com ou sem as pernas, ele já havia encontrado o essencial. Alguém que ficaria quando todo o resto partisse. Essa era a verdadeira virada do seu destino.